É, pessoal. Hoje o Flamengo acabou de vencer o Chelsea por 3-1 em um jogo onde o time brasileiro simplesmente dominou os ingleses do início ao fim. E fez história. A mídia inglesa e o mundo inteiro reagiram à vitória do Flamengo e se renderam à atuação do time rubro-negro. Fica aí até o final para ver, em detalhes, como o mundo inteiro está comentando essa vitória impressionante. E depois, claro, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Os europeus definitivamente não estão tendo vida fácil nesse Mundial de Clubes. Ontem, o Botafogo venceu o campeão europeu, o PSG. Hoje foi a vez do Flamengo enfiar 3 gols no Chelsea. Até agora, os times brasileiros seguem invictos, com 2 vitórias em cima de gigantes da Europa. Está começando a ficar evidente, talvez os clubes europeus não estejam tão à frente assim dos brasileiros, nem dos árabes. Já tem europeu arrumando desculpa, dizendo que o calor afetou o desempenho. Outros alegam falta de motivação, já que esse torneio não vale nada para eles, e muitos queriam mesmo era estar de férias. Mas a verdade é que os times brasileiros estão mostrando força, organização e têm chances reais de ir longe nessa competição. Tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores, aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Agora se liga nas palavras do jornal Marca. Durante mais de 90 minutos, o Flamengo mostrou ao mundo que intensidade e garra ainda vencem milhões e estatísticas. A atuação do Chelsea foi fraca, muito abaixo do esperado. Faltou eficiência e sobrou desespero. O Flamengo resistiu com coragem e inteligência. Não é exagero dizer, foi um daqueles jogos que mudam narrativas e obrigam o mundo a prestar atenção em quem ninguém levava a sério. Olha o que disse Thierry Henry. A derrota para o Flamengo não foi acidental. O Chelsea fez tudo o que se espera de um gigante europeu. Pressionou, criou chances, mas encontrou um adversário que jogou com aquilo que o futebol moderno raramente consegue explicar. O Flamengo foi superior durante os 90 minutos. O placar de 3-1 reflete a superioridade técnica dos brasileiros, mas confirma algo ainda mais incômodo. No futebol, nem sempre o mais rico, o mais badalado ou o mais forte vence. O mundo deportivo. O Chelsea fez tudo, mas foi superado pelo Flamengo. E quando você não marca, corre o risco de ser punido. E foi exatamente isso que o Flamengo fez. Em um jogo de clara superioridade, o time brasileiro jogou como se valesse a vida. O futebol brasileiro, tantas vezes subestimado, respondeu em campo. E respondeu em alto e bom som. Se liga nas palavras do Cole Palmer. A gente veio com uma expectativa alta. Sabíamos que o Flamengo é um time intenso, mas talvez tenhamos subestimado o quanto eles estavam fisicamente preparados. Eles não pararam de correr, marcaram muito forte e, mesmo sem a bola, pareciam estar no controle. No segundo tempo, a gente tentou. Fomos para cima em busca dos gols, mas eles travaram cada jogada com precisão. Futebol é assim. Às vezes você domina, mas quem marca o gol é quem leva. Desse tamanho. O Chelsea hoje, ele ficou pequenininho, porque o Flamengo do Felipe Luiz, ele foi gigante. O Flamengo do Felipe Luiz, ele mereceu ganhar o jogo inteiro. Para quem estava debochando, que eu falei que o Flamengo poderia ganhar do Chelsea, gente, não foi uma vitória, foi um massacre. Foi uma pressão absurda. Foi um time brasileiro mostrando que hoje é muito melhor do que o Chelsea. Porque o que eu vi dentro de campo hoje, o Flamengo do Felipe Luiz é muito melhor que esse Chelsea fajuto
nem jogar bola jogou. Arrumou um golzinho mequetrefe no erro do Wesley. E aí, hoje eu vou falar aqui no ar como um rubro-negro mesmo. Porque hoje deu muito orgulho de ser Flamengo. Vendo o jogo do Flamengo do Felipe Luiz hoje, de verdade, pra quem é rubro-negro, deu orgulho pra caralho. Deu orgulho demais. Deu tesão demais ver esse jogo. Sabe por que deu tesão? Não só porque o Flamengo ganhou de um gigante europeu, não. Porque o Flamengo, ele acabou com o gigante europeu. O Flamengo, ele trucidou um gigante europeu. Ele massacrou um gigante europeu. Ele mostrou pro Chelsea, que estava tirando ondinha, quem é Pedro Neto para ficar apontando pra blusinha dele. Ele é um nada pro futebol mundial. Pedro Neto é um nada. E o Flamengo, Pedro Neto, é gigante. Porque o que vimos hoje é para orgulhar qualquer um. Porque eu não sou torcedor do Botafogo. E eu falei ontem e hoje do orgulho que eu tive do Botafogo. Então, hoje, não é só pro torcedor do Flamengo ter orgulho do Flamengo, não. É pro brasileiro ter orgulho do Flamengo. O que o time do Flamengo jogou, o que o time do Flamengo propôs de jogo, e o Felipe Luiz, eu falei desde o começo. Então essa eu vou levar os créditos sim. Porque quando ninguém acreditava no Felipe Luiz, eu falei, tira esse horroroso do Tite, pelo amor de Deus. E quando me perguntaram, quando ninguém falava do Felipe Luiz, eu disse, tira o Felipe Luiz da base. Até o Felipe Luiz é melhor do que o Tite. Ele não tem experiência, mas ele estuda, ele conhece esse elenco. E se tem uma coisa que eu tenho orgulho demais de ter falado é isso. Porque o que esse cara se tornou em pouco tempo como treinador profissional, esse cara não tem nem um ano como treinador profissional. E ele fez o Flamengo deixar o Chelsea desse tamanho. Deixar o Chelsea pequenininho, porque o que eu vi do Chelsea hoje foi um time acovardado, pressionado, massacrado pelo Flamengo. Até perder a cabeça perderam. Jogador expulso, o europeu que geralmente é tão frio, e o futebol do Flamengo tirou a paz do Chelsea. Então, parabéns para cada jogador do Flamengo, porque jogaram muito. Foi o time inteiro jogando muito. Como jogou o Gerson hoje? Como joga o Jorginho? Que pena que a gente não vai ver essa dupla junta por tanto tempo. Que pena, porque são dois caras que jogam muita bola. A defesa jogando bem. Só num erro ridículo que o Chelsea fez o gol. Então, eu tenho certeza, hoje, pro torcedor do Flamengo... Mas, e aí? O que você achou disso tudo? Você acha que o Flamengo pode ganhar esse Mundial de Clubes? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.